Olá, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Albertino Silva. E eu me chamo Vivi Araújo. Esse é o Atalai. E nós estamos aqui para anunciar o que vem do Senhor. Lá em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, fala: Certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhes: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou a porta em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga mais vasilhas. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Aqui a gente tem uma viúva endividada, com os filhos prestes a serem levados como escravos. E aí ela toma uma atitude. Ela vai falar com o profeta, que pergunta: O que você tem em casa? E ela diz: Apenas uma botija de azeite. E aí vem a ordem: pede vasilhas emprestadas, não poucas, mas muitas. E aí o desenrolar da história vocês já sabem. O azeite flui, o milagre acontece e a viúva paga suas dívidas. Meus irmãos, só para que você entenda, o azeite naquela época era algo muito valioso. Ele era muito caro, né? Você vendia o azeite, enfim. E como ele pede, só era aquilo que ela tinha em casa. Ele pede esse azeite, ó, o que é que você tem em casa? Ela, só azeite, então arrume várias vasilhas. E ela arrumou as vasilhas que provavelmente toda a vizinhança ali tinha, até chegar um ponto dele perguntar: ó, não tem mais. Ela entrou dentro da sua casa, fechou a porta e derramou o azeite ali. E claro que Deus fez a multiplicação acontecer. Até chegar ao ponto onde ele fala bem claro no texto que o azeite parou. Parou porque não tinha mais vasilhas. O azeite ele não acabou, ele parou. Então o Senhor é o Deus que faz infinitamente mais. Eu creio que naquele momento ali, ela até pensou que esse milagre não poderia acontecer, mas aconteceu porque Deus é aquele que faz infinitamente mais. E ele disse, ó, você pegue esse azeite, pague suas contas, suas dívidas aí aos credores e viva do resto. Então, para você ver o quanto de fato Deus fez naquele momento, foi infinitamente mais. Alguns dias atrás, Albertino chegou em casa. Ele tinha acabado de dar aula a alguns alunos dele. E ele chegou que durante a aula eles estavam comentando sobre esse capítulo específico da Bíblia. E ele falou algo que ele ouviu, que aquilo ficou martelando na minha cabeça alguns dias, que foi justamente isso. Que o azeite, ele não faltou. Não é que o azeite faltou naquele momento, mas o azeite parou. E parou porque não tinha mais vasilhas. E aí a gente percebe que Deus, ele é fonte infinita. O fluxo, ele não parou de acontecer. O azeite simplesmente parou de correr porque não havia mais vasilhas, não tinha mais espaço. Porque a gente sabe que o nosso Deus é um Deus ilimitado. E o limite naquele momento, quem estava impondo era a viúva e os seus filhos, porque eles não tinham mais espaços, eles não tinham mais vasilhas. Mas o fluxo do céu continuava a correr, se a gente for olhar pelo lado espiritual. E a gente começa a entender justamente isso, a manifestação do Senhor em nossas vidas. Ela sempre, meus irmãos, vai ser proporcional à capacidade de receber que a gente tem. Mas, Albertino, como é essa capacidade de receber? É justamente a vivência que você tem para com o Senhor. E a gente pode entrar em alguns pontos aqui para que a gente possa entender mais sobre esse versículo em si, o que é que de fato fala para com a nossa vida. E no ponto 1 a gente pode entender que Deus ele começa com o que você já tem. Então, meu irmão, naquele momento, ele foi perguntar: o que é que você tem em casa? E ela disse: eu tenho apenas uma botija de azeite. E maioria das vezes na nossa vida, em algumas situações, a gente acaba que deixando de
falar com o Senhor, ou dizer até ele, mas Senhor, só isso aqui que eu tenho, apresentando para o Senhor e sendo claro com ele, mostrando de fato a realidade que a gente tem, porque a partir dessa realidade, a partir disso que você tem na sua casa, você está passando nesse exato momento, é daquilo ali que o Senhor vai fazer um milagre acontecer na sua vida. E ela tinha pouco, mas aquele pouco virou uma multiplicação. Porque o milagre, ele começa com o que a gente já tem em casa. Por vezes a gente acha que o que a gente tem é pouco. Mas a gente esquece que o nosso Deus é um Deus ilimitado. É um Deus que pode fazer multiplicar aquele pouco que a gente tem. E aí a gente entende também que o milagre, ele exigiu um movimento daquela viúva. Primeiro que ela precisou tomar uma atitude, né? Que foi sair de casa e ir falar com o profeta. Falar para ele e explicar a situação que ela e os filhos estavam passando. E aí ela precisou sair de casa, pedir vasilhas, fechar a porta e derramar o azeite. Porque a fé, sem ação, ela não vai ativar o fluxo. Como eu falei alguns minutos atrás, o fluxo do céu, ele é contínuo, ele não para. Mas a gente precisa, por vezes, se movimentar a nossa fé para que esse fluxo seja ativado. E aí a gente percebe também que o milagre, ele foi proporcional à preparação e não foi proporcional à necessidade da viúva. Por exemplo, ela necessitava de 10 vasilhas porque ia dar X valor se ela fosse vender e ia pagar as dívidas e ficar com o valor. Mas não, foi proporcional às vasilhas. E isso é muito profundo, porque às vezes o fluxo do céu de bênçãos e tudo mais é proporcional à nossa capacidade de receber, ao espaço que a gente dá para receber o fluxo de bênçãos que vem do Senhor. E aí a gente também vai entender no ponto 4 que o azeite, ele representa o Espírito. E o Espírito, ele não seca, ele não cessa, mas ele não vai invadir aonde não tem espaço. E aí a gente entende que é sobre preparar mais espaço. E trazendo para os dias de hoje, o que seriam essas vasilhas? O que nos daria mais espaço para estar preparado para receber esse fluxo que vem do Senhor? Que por vezes não é nem só de bênçãos, mas é de sabedoria, de conhecimento, é de intimidade com o Senhor. E aí a gente entende que essas vasilhas hoje seria jejum, oração, obediência, fidelidade ao Senhor, maturidade emocional e espiritual. E é isso que vai preparar a nossa estrutura para que ela se expanda e a gente possa receber mais do Senhor, para que o fluxo do céu seja ativado na nossa vida e a gente possa se encher daquilo que o Senhor tem para derramar nas nossas vidas. Isso é muito forte, meu irmão, quando o Vivian fala sobre isso, que Deus, ele sempre vai querer liberar mais nas nossas vidas. Agora, até onde a gente vai estar preparado? E essa preparação acontece através desses pontos, que é muito importante. A gente tá ali todos os dias é igual aquilo. Toda vez que você se aproxima mais do Senhor, ele vai entregar mais dele para a nossa vida. Então, o Senhor é infinito, como já foi falado aqui. Então, buscando mais, orando mais, jejuando mais, a gente vai preparando o nosso espaço para que ele possa derramar mais do azeite dele, do Espírito dele sobre as nossas vidas. E através dessa preparação e desse derramar do Espírito Santo em nossas vidas, ele vai nos usando para que outras vidas possam ser transformadas, para que através das nossas vidas, inclusive em como nós estamos falando aqui para você hoje, a partir do momento que a gente dá esse espaço, ele nos enche, outras pessoas são transformadas e o evangelho é isso. E nós estamos aqui justamente para fazer dessa forma, para propagar mais o evangelho do Senhor. E só acontece a partir disso, quando você se enche do Espírito Santo fazendo essas coisas que te aproxima dele. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de provisão ilimitada. Mas nós só recebemos onde há estrutura, onde há espaço. E não é sobre Deus liberar mais sobre nossa vida. É sobre nós prepararmos a estrutura, nós prepararmos o espaço para receber mais do Senhor. Porque o céu, irmãos, ele nunca trava. Quem trava é a nossa capacidade de receber. Como a gente viu na palavra, o azeite ele não acabou. O fluxo ele não parou de ser derramado, foi o espaço que acabou.
E em momento nenhum na nossa vida vai acontecer isso. Como já foi falado aqui várias vezes. O Senhor ele vai estar sempre preparado. Ele está sempre pronto, preparado para te entregar aquilo que verdadeiramente você precisa. E a gente começa a perceber até um versículo que eu gosto muito sobre, que já foi falado aqui no episódio anterior, que o Senhor ele faz além. Então ele faz além das nossas expectativas, faz além daquilo que a gente tem pensado, além daquilo que a gente verdadeiramente está precisando. E foi como aconteceu com essa mulher. Ele deu além, ele deu para que ela sobrevivesse, pagasse tudo ali e sobrevivesse. Então foi além. E isso é muito importante. O azeite do Senhor para com nossa vida, ele nunca vai se acabar. Ele parou naquele exato momento porque não tinha mais estrutura para que recebesse aquele azeite. O problema, meus irmãos, nunca foi Deus. O problema foi falta de espaço. Se você quer mais de Deus, prepare mais estrutura. Enquanto houver vasilhas, eu tenho certeza que haverá azeite. O Senhor sempre será o Deus de fazer coisas além do que a gente pensa, além do que a gente imagina. Prepara o espaço que eu tenho certeza que ele vai encher. Vamos orar? Onde você estiver nesse momento, você curva sua cabeça, feche os seus olhos, não importa o lugar. Mas que você ouça essa oração e, se puder, ore conosco neste momento. Deus, obrigado por esse momento, obrigado por mais um episódio, que o Senhor possa entrar na casa do teu servo e da tua serva, que eles possam a cada dia mais preparar mais espaço para receber o teu Espírito Santo, para receber o teu azeite e que a transformação possa acontecer. Abençoa com prosperidade, saúde e graça, livra-nos de todo e qualquer mal e obrigado por esse momento em nome de Jesus, amém. Amém. Que o Senhor abençoe sua casa, sua vida, sua família, os seus projetos. O nosso Deus, lembre-se, o nosso Deus é um Deus ilimitado e Ele nunca deixou de fornecer, Ele nunca deixará você na mão. Ele nunca vai deixar que você pereça. Amém? Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Até o próximo episódio.